O conjuntivo é um dos modos mais utilizados nos concursos públicos, isso devido à sua complexidade. No entanto, esta aula tem como objetivo levar-nos a compreender o referido modo e aprendermos truques para conjugarmos qualquer verbo neste mesmo modo. E como nós não gostamos de rodeio, vamos àquilo que nos interessa. Muito bem. Os verbos constituem a classe de palavras que mais apresenta variações, pois, para além deles variarem em número e em pessoa, eles também variam em modo, tempo, aspecto e em voz. No entanto, a nossa aula consiste em abordar apenas sobre os modos, especificamente sobre o modo conjuntivo e aprendermos alguns truques para conjugarmos qualquer verbo nesse mesmo modo. Então, o que vai ser para nós o modo conjuntivo? O conjuntivo é o modo ou a maneira como os verbos vão ser articulados para exprimir uma ação que ainda não foi realizada, uma ação hipotética ou uma ação que não é real. Ou seja, o modo conjuntivo é a maneira como os verbos são usados para transmitir ou expressar incerteza, dúvida, condição, possibilidade, eventualidade ou o desejo de realização de alguma coisa. Conforme nós podemos ver aqui nos seguintes exemplos, que tudo corra bem. Se observarmos, nós temos aqui no exemplo uma forma do verbo correr, que está no presente do modo conjuntivo, e esta forma está a fazer com que a ideia desta frase represente ou exprima o desejo de realização de alguma coisa. Ou seja, a entidade está a desejar que alguma coisa corra bem. No segundo exemplo, nós temos: se eu for professor, ensinarei com bastante zelo. Neste exemplo, nós temos destacado a forma do verbo ser no futuro do modo conjuntivo. Nós conseguimos notar que esta forma está aí a expressar, a fazer com que esta frase expresse a ideia de uma eventualidade. Se porventura ele for professor, ensinará com bastante zelo. Então nós estamos a ver que não se trata de uma afirmação com certeza ou algo que foi realizado, mas uma hipótese ou um desejo a ser realizado. No terceiro exemplo, nós temos: talvez ela chegue tarde. Aqui nós temos a forma do verbo chegar no presente do modo conjuntivo. E nós vemos que esta maneira que o verbo é articulado está a fazer com que a frase transmita, ou seja, complete a ideia de uma incerteza ou dúvida. Talvez ela chegue tarde. E por último, temos como exemplo: se eu fosse presidente da República, mudaria as vossas vidas. Aqui nós temos uma forma do verbo ser no pretérito imperfeito do modo conjuntivo. Esta forma está aqui a fazer com que esta frase nos transmita a ideia de uma eventualidade ou uma condição. Se porventura ele fosse o presidente da República, mudaria as nossas vidas, ou uma condição. No caso, se ele fosse presidente da República, iria mudar as nossas vidas. Então, o modo conjuntivo é isso que nós falamos, que a maneira como os verbos são articulados para transmitirem a ideia de incerteza, possibilidade, eventualidade, condição ou desejo de realização de alguma coisa. Ou seja, é uma ação que ainda não foi realizada, hipotética ou ainda uma ideia irreal. Agora, como conjugar qualquer verbo no presente do conjuntivo? Aqui nós vamos aprender alguns truques de como conjugar qualquer verbo no presente do conjuntivo. Atenção, que nós vamos aprender truques para conjugarmos os verbos no presente do conjuntivo, para conjugarmos os verbos no pretérito imperfeito do modo conjuntivo e também para
o futuro do modo conjuntivo. E ao aprender esses truques para conjugar qualquer verbo nesses tempos do modo conjuntivo, automaticamente estamos a aprender como identificar se um determinado verbo está no modo conjuntivo, o que vai nos facilitar já a resolver certos exercícios que têm a ver com o modo conjuntivo. Então, nós vamos a isso. Muito bem. Para conjugarmos qualquer verbo no presente do modo conjuntivo, nós precisamos primeiro ter a noção ou conhecer os tipos de conjugação, que são coisas muito simples para nós aplicarmos o truque. Existem, na língua portuguesa, 3 tipos de conjugação, onde nós encontramos os verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Os verbos da primeira conjugação são os verbos que terminam em ar, com o tema em a. Nós temos aqui, por exemplo, o verbo jantar, nós podemos encontrar o verbo cantar, o verbo falar e tantos outros verbos que terminam em ar. Na segunda conjugação, nós temos os verbos que terminam em er. Por exemplo, nós temos o verbo correr, o verbo esquecer, o verbo vender e todos os verbos que terminam em er, ou que têm a terminação do tema em e. E a terceira conjugação é composta pelos verbos que terminam em ir. Os verbos terminados em ir são os verbos da terceira conjugação. Por exemplo, o verbo dormir, sorrir, o verbo ir e todos os verbos que terminam em ir. Na verdade, aqui só precisamos memorizar conforme a ordem das vogais a, e, i. Os verbos da primeira conjugação são os verbos que terminam em ar. Os verbos da segunda conjugação são os verbos que terminam em er. Os verbos da terceira conjugação são os verbos que terminam em ir. Agora, como vamos utilizar esses tipos de conjugação como truque para conjugarmos qualquer verbo no presente do conjuntivo? E vamos ver isso. O que é que nós vamos fazer? Para conjugarmos qualquer verbo no presente do conjuntivo, nós precisaremos ver se trata de um verbo da primeira conjugação, da segunda conjugação ou da terceira conjugação. Este é o primeiro passo. Se for um verbo da primeira conjugação, aqueles que terminam em ar, então nós vamos fazer com que este verbo termine como os verbos da segunda conjugação. Por exemplo, temos o verbo comprar. É um verbo da primeira conjugação, pois tem a terminação em ar. Para conjugarmos esse verbo no presente do conjuntivo, nós vamos fazer com que este verbo tenha a terminação dos verbos da segunda conjugação, que é er. E depois vamos remover a desinência, que é r. Vamos tirar o r e vai ficar compre. Ao ficar compre, o que nós vamos fazer? Vamos conjugar esse verbo dessa maneira, apenas variando em função da pessoa gramatical. Como exemplo, nós temos que eu compre, primeira pessoa, que tu compres, que ele compre, que nós compremos, que vós compreis, que eles comprem. Então vimos que é muito simples. Os verbos da primeira conjugação, temos aqui um exemplo, o verbo comprar é um verbo da primeira conjugação. Fazemos com que ele tenha a terminação dos verbos da segunda conjugação. E como é que seria? Comprare. E vamos remover o R e fica compre. E depois é só seguir a conjugação em função das pessoas gramaticais. Claro que aqui nós temos nós, não vai ser nós compre, vai ser compremos, porque é a primeira pessoa do plural. Como está no plural, vai ser compremos. Vós compreis e eles comprem. Geralmente, ao conjugar-se os verbos no modo conjuntivo, no presente do conjuntivo, nós usamos essa partícula antes, que é o compre, para expressar então a incerteza, a possibilidade ou essas características que nós já mencionamos anteriormente. Então, se aparecer isso em qualquer exame, coisas afins, então não ache estranho. Agora,
Falamos sobre os verbos da primeira conjugação. E se porventura nos derem verbos da segunda conjugação? Vamos ver isso. Por exemplo, temos aqui um verbo da segunda conjugação, vender. Nos digam, conjugue este verbo no presente do modo conjuntivo. O que é que nós vamos fazer? Aqui as setas já estão a indicar. Todos os verbos da segunda conjugação, como da terceira conjugação, já temos aqui uma relação. O que é que vai acontecer? Vão ser transformados como verbos da primeira conjugação. Quer dizer, os verbos da segunda conjugação, como os verbos da terceira conjugação, vão ser transformados ou vão ter a terminação como os verbos da primeira conjugação. Por exemplo, nós temos aqui um verbo da segunda conjugação, vender. Como é que nós fazemos com que este verbo vender, que é da segunda conjugação, tenha a terminação da primeira conjugação? Como é que ficaria? Ficaria vendar. Não é isso? Ficaria vendar. Mas vamos sempre remover a desinência, o R. Como é que ficaria? Venda. E depois é só seguir a conjugação em função das pessoas conforme nos verbos da primeira conjugação. Venda. Como é que ficaria? Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Então vemos que é muito simples. Os verbos da segunda conjugação vão passar para a primeira conjugação e cai o R, fica venda. E depois é só seguir a conjugação variando em função das pessoas gramaticais. Agora nós vamos ver como é que ficaria com um verbo da terceira conjugação. Eu penso que essa você já tenha compreendido, né? Nós vamos seguir o mesmo passo. Quer dizer, aqui os verbos da primeira conjugação passam para a segunda conjugação e os da segunda e terceira conjugação vão passar simplesmente para a primeira conjugação. O truque funciona aqui nessa estrutura. É só memorizar essa estrutura que nós vamos alcançar o objetivo. Vamos lá. Por exemplo, deram-te um verbo da terceira conjugação para conjugar no presente do conjuntivo. O que é que vais fazer? Vais fazer com que este verbo termine como um verbo da primeira conjugação. Como é que fica? Abrar, certo? Vai remover o R, fica abra. E depois é só seguir a conjugação variando em função das pessoas gramaticais. Que eu abra, que tu abras, que ele abra, que nós abramos, que vós abrais, que eles abram. Muito fácil, não é? Agora vamos ver como conjugar qualquer verbo no pretérito imperfeito do modo conjuntivo. Bem, para conjugarmos qualquer verbo no pretérito imperfeito do modo conjuntivo, nós podemos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, vamos conjugar o referido verbo, não é? No pretérito perfeito do modo indicativo até a terceira pessoa do plural. Em seguida, nós vamos substituir a partícula ram, que nós vamos encontrar na terceira pessoa do plural, pela partícula si. E depois seguir com a conjugação concordando com as pessoas. Vamos ver isso na prática com o exemplo do verbo da primeira conjugação, o verbo falar. O que é que nós temos aqui como instrução, como truque? Primeiro, deram-nos o verbo falar para conjugarmos no pretérito imperfeito do modo conjuntivo. O que é que nós vamos fazer? Vamos conjugar o referido verbo falar no pretérito perfeito do modo indicativo. O pretérito perfeito como é que ficaria? Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. Então, diz que em seguida vamos substituir a partícula ram, essa partícula que encontramos na terceira pessoa, ram, pela partícula si. Como é que ficaria substituindo a partícula ram por si? Ficaria falasse, em vez de falaram, ficaria falasse.
Aqui diz e depois seguir com a conjugação concordando com as pessoas gramaticais. Então, falasse, como é que ficaria? Que ou se eu falasse, se tu falasses, se ele falasse, se nós falássemos, se vós falasseis, se eles falassem. Muito simples, não é? Aqui a ideia é exercitar, primeiro, o estudante ou o candidato deve dominar ou saber o pretérito perfeito do modo indicativo. Deram-te o verbo falar para conjugar no pretérito imperfeito do modo conjuntivo. Então você vai, primeiro, conjugar esse verbo falar no pretérito perfeito. Até a terceira pessoa vais ter falaram. Por exemplo, o que é que vai fazer? Vai substituir essa partícula ram por si. Vai ficar falasse. E depois vais pegar essa estrutura e vais começar a conjugar variando em função das pessoas. Está aqui o falasse, que eu falasse, que tu falasses, se ele falasse, ou se nós falássemos, se vós falasses, se eles falassem. Muito simples, não é? Agora vamos ver como é que ficaria com um verbo da segunda conjugação. Os passos são os mesmos. Nós temos aqui o verbo vender, vamos conjugá-lo no pretérito perfeito até a última pessoa, eles venderam, e depois vamos substituir a partícula ram por si. Como é que ficaria? Vendesse. Depois é só conjugarmos. Se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse, se nós vendéssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. Agora vamos ver como é que ficaria com o verbo da terceira conjugação. Os passos são os mesmos. Temos aqui um verbo partir. E disseram-nos para conjugarmos o verbo partir no pretérito imperfeito do modo conjuntivo. O que é que nós vamos fazer? Os passos são, vamos conjugar esse verbo partir no pretérito perfeito do modo indicativo, que torna mais fácil. As pessoas geralmente já dominam o modo indicativo, então fica mais fácil conjugar esse verbo no pretérito perfeito do modo indicativo. Eu parti até a última pessoa do plural. Ficará eles partiram. Depois vamos substituir a partícula ram pela partícula si, que vai ficar partisse. E depois é só seguir com a conjugação. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse. Geralmente a terceira pessoa do singular é semelhante à primeira pessoa do singular. Isso no modo conjuntivo. Se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Agora nós vamos ver como conjugar qualquer verbo no futuro do modo conjuntivo. Para conjugarmos qualquer verbo no futuro do modo conjuntivo, podemos seguir os seguintes passos. Os passos são semelhantes, mas diferem em alguns pontos. Alguns pontinhos, podemos dizer assim. Para conjugarmos qualquer verbo no futuro do conjuntivo, aqui agora estamos a falar do tempo futuro, futuro do modo conjuntivo. Primeiro nós vamos conjugar o referido verbo no pretérito perfeito do modo indicativo, até a última pessoa do plural, que vai ficar, para o nosso caso, nos deram o verbo cantar, vai ficar eles cantaram. Depois aqui não vamos substituir a partícula ram, como no pretérito imperfeito do modo conjuntivo. Aqui nós vamos simplesmente substituir ou remover a partícula an. Vamos remover essa partícula an, essa estrutura. E como é que vai ficar se removermos aqui cantaram? Se removermos an, como é que fica? Cantar, claro. Ao remover essa partícula fica cantar, depois vamos pegar essa estrutura cantar e vamos logo partir para a conjugação variando em função das pessoas gramaticais. Quando ou se eu cantar, se tu cantares, se ele cantar, quando nós cantarmos, ou se nós cantarmos, quando se vós cantardes, quando se eles cantarem. Muito simples, não é? Vamos ver com o verbo da segunda conjugação. Deram-nos o verbo fazer para conjugarmos no futuro do conjuntivo. Os passos são os mesmos. Vamos conjugar este verbo fazer no pretérito perfeito do modo indicativo até a terceira pessoa do plural. Estamos a conjugar eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Conjugamos o verbo no pretérito
perfeito do modo indicativo até a última pessoa. Em seguida, o que nós vamos fazer? Vamos remover essa partícula aqui, essa parte an. Vamos tirar o an e vai ficar fizer, certo? Depois é só partir para a conjugação, quando tivermos essa estrutura. Teremos se eu fizer, se tu fizeres, se ele fizer, se nós fizermos, se vós fizerdes, se eles fizerem. Para quem já domina perfeitamente o pretérito perfeito do modo indicativo, não é necessário seguir todas as pessoas. Pelo menos já vai saber que a última pessoa do plural vai ficar fizeram para o pretérito perfeito do modo indicativo. Então ele pode chegar só já aqui como é que ficaria eles fizeram e depois vai remover essa partícula an. A estrutura que restar, fizer, é que vai ser o nosso elemento que vamos conjugar. Então aqui nós temos conjugado o verbo fazer no futuro do modo conjuntivo. Agora nós vamos ver como é que fica com o verbo da terceira conjugação. Bem, para conjugarmos, temos aqui exemplo, o verbo fugir no futuro do conjuntivo. Nós vamos seguir os mesmos passos. Vamos conjugar este verbo no pretérito perfeito do modo indicativo até a terceira pessoa do plural. Por exemplo, eu fugi, até a última pessoa. Eles fugiram. Quando nós tivermos a terceira pessoa do plural, nós vamos remover a partícula an. Removida, vai ficar fugir. Quando tivermos essa estrutura, nós vamos conjugá-la segundo as pessoas gramaticais. Temos aqui eu, se eu fugir. Temos essa estrutura e depois vai variando em função das pessoas gramaticais. Se tu fugires, se ele fugir, se nós fugirmos, se vós fugirdes, se eles fugirem. Atenção, um ponto muito importante. Alguns verbos no futuro do modo conjuntivo coincidem com um infinitivo deste mesmo verbo. Como é o caso do verbo cantar. Se nós virmos, ao tirarmos a partícula an, ele vai ficar cantar, que corresponde ao infinitivo do verbo. Temos cantar e aqui também temos cantar, tirando essa estrutura. Então, algumas pessoas pegam logo o infinitivo de qualquer verbo e começam a conjugar no modo conjuntivo, né? Se eu cantar, se tu cantares, se ele cantar, se nós cantarmos, se vós cantardes, se eles cantarem. Bem, para alguém que já domina isso, não segue mais esses passos. Pega o infinitivo e começa a conjugar. Mas se você ainda não tem o domínio pleno sobre os tempos e modos verbais, não é aconselhável. Por quê? Porque isso só funciona com os verbos regulares, especialmente os verbos da primeira conjugação, que a primeira pessoa do futuro do conjuntivo coincide com o infinitivo do verbo. Isso facilita, logo que olhamos para o verbo, começarmos a conjugar, se eu cantar, se tu cantares e assim em diante. Mas com os verbos irregulares, isso não funciona. Vamos ver, por exemplo, com o verbo ver. Temos aqui o verbo ver. Este é o infinitivo do verbo. Se pegarmos esse verbo e quisermos conjugar no futuro do conjuntivo, seguindo aquela lógica, nós teríamos se eu ver, se tu veres, se eles ver, e assim em diante. Mas isso estará completamente errado. Por quê? Vamos ver na prática. Quais são os passos que nós aprendemos? No pretérito perfeito do modo indicativo, vamos conjugar o verbo ver. Eu vi, tu viste, ele viu e tanto mais. Depois vamos à terceira pessoa. Eles viram. Depois o que é que nos diz? Em seguida vamos remover a partícula an. Ao tirarmos a partícula an, nós vamos ter vir. Não vamos ter ver. Vê que já não há essa coincidência, já não há esta concordância, essa equivalência. Logo, a conjugação do verbo ver no futuro do conjuntivo será se eu vir, se tu vires. Se tu vires o João, diga-lhe que estou a precisar dele. Se ele vir, se nós virmos, se vós virdes, se eles virem. Vemos que a primeira pessoa do futuro do conjuntivo não concorda com o infinitivo. Então, não adianta, se você não tem o domínio pleno sobre os tempos e modos verbais,
querer ir logo para o infinitivo e começar a conjugar no futuro do conjuntivo. Vais cair ao precipício. Então, convém seguir esses passos que vão lhe ajudar muito. Depois de tanto praticar, vai poder ter um domínio pleno do modo conjuntivo. Então, nós deixamos aqui as ferramentas que lhe poderão ajudar a conjugar qualquer verbo em qualquer tempo nesse modo. Se este vídeo foi útil para ti, significa que pode ser útil para mais pessoas. Portanto, nós pedimos que nos ajude a alcançar essas pessoas e, consequentemente, estará a ajudar também estas pessoas. Para ajudar, basta deixar o seu like, o seu comentário e partilhar com os demais ao seu redor. Muito obrigado e até a próxima.